E aí, senhoras e senhores, tarda, mas não falha. Eu avisei que eu vinha e aqui estou eu. Como vocês já sabem, mais um vídeo pra gente falar um pouquinho da rodada de Champions, rodada de número 4 finalizada, e nós tivemos alguns jogos interessantes, como não podia deixar de ser, né? Champions League é isso, e pra poupar tempo, já que eu nem sei que horas esse vídeo tá indo ao ar, mas provavelmente deve ser muito tarde, vamos começar falando do grupo A, o grupo que teve o PSG empatando com o Leipzig por 2-2. O PSG, numa situação que acabou tomando empate no final, era um time que a gente já sabe mais ou menos como está funcionando. O PSG não joga o que pode jogar, isso tá nítido, e muito se cobra do Pochettino e tem que ser cobrado mesmo. Eu já adianto para vocês que acredito que o Pochettino não vai conseguir fazer esse time jogar o que pode, porque é muita areia pro caminhão dele, é a sensação que passa. O PSG hoje jogou, ele sai atrás do placar, vira o jogo com 2 gols do Wijnaldum, uma peça individualmente salvando o PSG, quando tudo dava a crer que o PSG tinha se salvado, que o Pochettino ia se sair bem de novo no resultado, né, ia se sair bem tendo sorte. O pênalti no final e o gol do Szoboszlai, esse garoto a gente já falou aqui no canal lá atrás, mas eu gosto muito do futebol dele e acredito muito que ele tem um futuro promissor. Olho nele, olho nesse rapaz. Mas no geral, um certo prejuízo para o PSG que não chega a ser um desastre. O PSG tem uma classificação bem encaminhada. Agora tem o confronto contra o City e contra o Clube Brugge, já soma 8 pontos. O Leipzig, que precisava muito dessa vitória para ainda continuar vivo, ele continua vivo, né? Mas precisava muito da vitória se quisesse ter uma vida um pouco mais fácil. Continua com um ponto apenas. Vamos, antes de passar pela fotografia do grupo, né? Vamos começando logo a falar de City 4-1 no Clube Brugge. O City tendo tranquilidade no jogo, até toma um leve susto ali, o City mesmo fazendo todos os gols da partida, porque sai na frente, mas o Stones faz um gol contra, mas aí o City começa a tomar o controle da partida. O Guardiola tem essa característica dos times terem mais posse de bola, saberem e preferirem jogar com a bola no pé. Não foi diferente nessa partida. O City chegou a ter aproximadamente 70% de posse de bola no final da partida, foi dominando o jogo pouco a pouco, com uma equipe que sabe girar muito bem a bola, lá e cá, os passos precisos e um coletivo muito forte. A gente teve até o Gabriel Jesus, se não me engano, fazendo gol, mas o City foi fazendo o segundo, terceiro e o quarto e acabou vencendo com facilidade o time do Clube Brugge, que tem uma situação muito difícil. A gente deve ter se confirmando o que foi previsto lá atrás, com City e PSG se classificando. Esses dois devem duelar diretamente pela vaga na liderança, né? Partindo agora para falar de grupo B, a gente tem o Liverpool vencendo o Atlético novamente, mais 3 pontos do Liverpool contra o Atlético. O Liverpool, um dos 4 times que estão 100% até o momento. A gente tem 2 que jogaram hoje e 2 que jogaram ontem. Ontem Bayern e Juventus, hoje Liverpool e Ajax. O Liverpool venceu o Atlético 2-0 ainda quando estava com 11 contra 11. Isso até é interessante falar, né? Com 11 contra 11, o Liverpool fez 2-0, gol do Mané e gol do Diogo Jota. E o Atlético tem o Felipe expulso ainda no primeiro tempo, aos 36 do primeiro tempo. E depois o Atlético consegue até segurar, obviamente com muito pouco posse de bola. O Liverpool, salvo engano, teve 73% de posse no final da partida. Ou seja, domínio completo do controle do jogo em si. Mas o Atlético conseguiu segurar o ferrolho. Simeone mostrando mais uma vez que defesa ele sabe montar. O Atlético, mesmo com a menos, não sofreu gols, mas no geral nem chegou perto de fazer. O Atlético terminou o jogo sem acertar a bola no gol do Liverpool ao menos uma vez. Foram 5 tentativas, nenhuma no gol do Alisson. 2-0, vaga na verdade já garantida. O Liverpool já consegue confirmar a classificação para as oitavas de final no grupo que era o grupo da morte. A gente sabia disso. O Liverpool tem 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos, classificação com 2 rodadas de antecedência. Mostra muito do que é esse Liverpool do Klopp. Um dos favoritos, não tenho dúvida nenhuma, que é um dos favoritos para essa edição da Champions. Olho no Liverpool, as peças que precisava, que estavam fora na temporada passada, que fizeram muita falta, voltaram. O nível de desempenho está voltando. A gente teve o Firmino saindo sentindo dores, mas dependendo, né, tem um bom substituto que é o próprio Diogo Jota, e tem que ver qual o nível da lesão do Firmino, mas as peças já estavam se encaixando e voltando a funcionar muito bem. No outro jogo, Milan e Porto 1-1, um confronto que fica não só no equilíbrio no placar, mas também nas estatísticas, e que complica muito a vida do Milan. O Milan agora
tem ainda a chance, mas é complicada a vida dele, pega um Liverpool pela frente e o jogo contra o Atlético de Madrid. E no geral o Porto deve jogar a vida contra o Atlético, porque vai ter um confronto direto aí, o Atlético vai ter um quê a mais de facilidade porque enfrenta o Milan, mas vai saber o que acontece. No momento a gente tem Liverpool com 12, como vocês estão vendo aí, já devo ter colocado a fotografia do grupo. Liverpool com 12, Atlético com 4, Porto com 5 e Milan com 1. O Porto à frente do Atlético, obviamente. Mas, no geral, um Porto que ganha essa sobrevida. Poderia ter conseguido um resultado melhor, estava ganhando, sofreu o empate do Milan. O Milan que pode ser considerado uma das grandes decepções. Eu confesso que eu acreditei que o Milan pudesse fazer um pouco mais. Obviamente não ser líder, não bater o Liverpool as 2 vezes. Mas, até pelas 2 primeiras rodadas, parecia que ia fazer uma graça aqui e ali. Acabou praticamente desclassificado agora. Uma vaga já foi para o Milan, né? No grupo C a gente tem o Ajax conseguindo uma outra vitória para cima do Borussia. Ajax 100%, 2 assistências do Antony, jogando muito o brasileiro Antony. Muito importante na vitória do Ajax mais uma vez. Esse time joga um muito bom futebol. O Erik ten Hag é um treinador que, por mais que não seja de grande conhecimento ainda na Europa, porque eu acredito que esse cara vai muito longe, ele sabe fazer um time jogar futebol. Ele levou o Ajax aquela temporada à semifinal que caiu para o Tottenham e agora ele vai fazendo um grande trabalho, reformulou a equipe, acha peças como o Antony, o próprio Halle, o Tadic ainda presente jogando muito, o Gravenberch no meio campo, que é um jovem da base holandesa, da base do time holandês, e vai fazendo um grande time que consegue 4 rodadas, 4 vitórias, 100%, classificação garantida para o time do Ajax, e batendo o Borussia, que era o grande favorito no grupo, as 2 vezes. Tem um lance muito polêmico nesse jogo, a expulsão do Hummels. Eu confesso que não vi expulsão em momento algum naquele lance. Não entendi como o próprio VAR não alterou a decisão do árbitro, mas acaba que condiciona muito o jogo a partir daí. O Ajax começa a ter mais controle do jogo, estava perdendo por 1-0 e no segundo tempo consegue virar para 3-1. Infelizmente, prejuízo para o Dortmund, que agora vai jogar a vida contra o Sporting. Sporting esse que venceu o Besiktas por 4-0, se colocou de vez na briga, tem os mesmos 6 pontos do Ajax. Esse confronto direto vai decidir a vaga, não há dúvida disso. Acredito que o Dortmund vai conseguir essa vaga, porque o Sporting ganhou, os 6 pontos que ele ganhou foram os 2 jogos contra o Besiktas, e o Dortmund inclusive tem esse ponto, vai enfrentar o Besiktas ainda na volta, pode conseguir pontos importantes nesse confronto direto. Resta ao Sporting vencer o Dortmund e torcer contra o Dortmund na partida que os alemães vão enfrentar o Besiktas. Ainda acredito na classificação do Dortmund, mas nesse grupo o ponto mais interessante para citar é o Ajax do Ten Hag. Para finalizar, grupo D, até porque já temos 8 minutos de vídeo, tempo considerável. O grupo de Real Madrid, o Real que venceu 2-1 o Shakhtar, destaque para o gol 1000 do Real Madrid na história da Champions League, e um ponto muito representativo desse gol, assistência de Vinícius Júnior, gol de Benzema. O Benzema fez 2 gols, o Vinícius Júnior deu 2 assistências, ou seja, jogaram muito do ataque, muito mesmo do poder de ofensividade do Real Madrid hoje passa por esses dois. Os caras estão voando e é muito representativo porque o gol 1000 do Real Madrid na Champions é feito por um cara que é o Vinícius Júnior na assistência, muito criticado recentemente, teve um momento bem complicado no Real Madrid, até pela juventude, por ter que evoluir, e mostra evolução nessa temporada, muito criticado inclusive por mim, que confesso sem problema algum que já critiquei muito o Vini, e gol realizado pelo Benzema, que eu também já critiquei muito em algum momento, mas vive o melhor momento da carreira. Benzema esse que alguns anos atrás foi colocado até no banco nos próprios times do Zidane, tricampeão da Champions. O Benzema em alguns momentos não era titular no trio BBC, né? Ele perdeu a vaga em alguns momentos, mas se recuperou, se manteve no time, foi evoluindo e agora realiza o gol 1000 do Real Madrid na história da Champions. Muito representativo. Real que teve um jogo complicado, sofreu o empate do Shakhtar, foi fazer o segundo gol no segundo tempo, mas garante uma vitória que leva o Real Madrid aos 3 pontos. Uma classificação bem encaminhada do time madrilenho. Na outra partida, Inter 3-1 no Sheriff fora de casa. O Sheriff, que era a sensação, a surpresa, tem uma vida complicada, não conseguiu arrancar nenhum pontinho da Inter. A Inter venceu os 2 jogos, mostrou domínio nesse, foi mais time, foi mais eficiente, teve mais posse de bola, soube jogar contra o Sheriff, até mesmo na casa do Sheriff. O Sheriff se complica bastante na busca pela classificação, acaba no momento o Real Madrid tendo 9, a Inter tendo 7.
o Sheriff tendo 6 e o Shakhtar tendo 1. Lembrando que o Sheriff tem um duelo contra o Real Madrid e tem o Shakhtar. Nesse sentido, tem uma vida um pouco mais... na verdade, eles acabam tendo que enfrentar os mesmos adversários a partir de agora, né? Tanto o Inter quanto o Sheriff. Mas, quem sabe, é possível ainda para o Sheriff, mas é difícil. A Inter sai na frente nesse sentido. E no geral, esse foi o dia de Champions. Já vou me despedindo aqui rapidamente porque o vídeo ficou longo. Não se esqueçam, esses dias de Champions no meio da semana, maioria deles, ontem isso não aconteceu porque foi feriado, mas a maioria eu vou estar trabalhando. Ou seja, não desistam de mim. Os vídeos vão demorar para sair, não vai ser cedo. Talvez até alguns vão acabar no outro dia. Ou seja, da terça, os jogos da terça, gravo na quarta. Os jogos da quarta, gravo na quinta. Algumas vezes isso vai acontecer. Foge do meu controle porque eu preciso do trabalho no momento. Mas eu não vou desistir do canal. E eu peço que vocês não desistam de mim. Mesmo que demore, os vídeos vão sair. Conto com vocês para assistir, para curtir, para comentar o que achou da rodada. E principalmente para compartilhar. Para a gente aumentar a nossa família aqui no canal 10 e Fala. Valeu, tamo junto, tchau.